Bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós falaremos sobre os 6 pilares de uma estruturação comercial que todo empresário deve conhecer. Então você que quer melhorar o seu comercial, construir um comercial de alta performance, entender quais são os seus pilares cruciais para que o seu time se sustente e coloque mais dinheiro no seu bolso, mais lucro no seu bolso, mais previsibilidade e escala para você. Fica com a gente até o final que hoje nós iremos revelar o ouro. Hoje nós estamos com um cenário novo aqui no nosso estúdio de gravação, o estúdio da Full Sales. Demorou, mas saiu. Então é um grande prazer estar aqui com você. Durante muito tempo a gente queria poder compartilhar isso com você para melhorar a sua experiência, a imagem, ficar mais agradável aos seus olhos. Então agora está pronto. Então sinta-se em casa, porque aqui é a nossa casa e convidamos você também para a nossa casa. Não esqueça também de curtir, comentar, compartilhar esse podcast para que mais pessoas possam estar aqui. Toda terça-feira tem podcast comercial Faixa Preta aqui no YouTube e toda quinta-feira tem o podcast da Full Sales com convidados. Então, começou semana que vem, essa semana também tem um super episódio e a gente está sempre trazendo conteúdo aqui para agregar no seu negócio. E ao meu lado, como sempre, meu sócio Vinícius Sissá. Fala, Vini! Fala, Yuri! E aí, cara, vamos trazer agora um cenário diferente. O que já era bom fica melhor ainda. E se inscreve no canal também, porque aqui você vai receber mais conteúdo técnico, conteúdo que vai fazer diferença aí pro seu jogo. E bom, a gente vai falar hoje dos 6 pilares, né, Yuri? Sim. 6 pilares que a gente aplica em qualquer negócio e com certeza o empresário aí de casa, a pessoa que é gestora comercial, vai querer aplicar algum conceito que vai aprender aqui. Primeiro pilar que a gente vai começar seria qual? Produto e oferta? Vamos falar de produto e oferta? Maravilha. Isso aí, cara. Quando você quer montar um comercial, a primeira coisa que você tem que olhar é o que você está vendendo. Pô. Então, a venda, quando a gente fala de estruturação comercial, a gente tem que olhar para tudo que causa receita. E não adianta você estruturar o teu comercial se a tua oferta ou produto não são bons. E a oferta e produto é o que menos você precisa mudar o preço. Em termos de desconto, em termos de parcelamento, é a última coisa que vai fazer com que você venda mais ou não. Aliás, quando você aumenta o preço, às vezes melhorando a oferta ou envelopando diferente, é mais fácil de vender do que antes. Alguns produtos você tem uma percepção de valor quando são mais caros e também quando são bem envelopados. O que é bem envelopado? A gente aqui vai de um conceito de a gente não faz nossos produtos e tentamos vender para os nossos clientes, e sim a gente cria produtos que o nosso cliente queira comprar. O nosso telefone, que é da Apple, ele tem isso em mente, porque a Apple sempre pergunta e faz pesquisa qual que é o recurso do telefone da Apple que faz mais sentido para o usuário. E antigamente, cara, o pessoal dizia, cara, é câmera, por isso que hoje a gente tem câmeras de alta resolução, porque a gente se importa com isso, porque a gente quer tirar uma boa foto, porque a gente quer postar no Instagram, porque, enfim. Então, o produto e oferta, ele é o principal para a venda acontecer e é o inicial. Sem produto e oferta boa, você tem dificuldade do seu comercial vender. Então, quando a gente pega uma empresa, ou que a gente vira sócio, ou que a gente acelera nos nossos programas, a gente, às vezes, muda o produto e oferta, sabe? Ou cria novos, ajustes que já existem, e o faturamento parece que vem como mágica, porque tinha ajuste lá para se fazer. A gente tem até um acelerado que é interessante. Ontem a gente estava falando sobre ele, por sinal, no Intensivão. É um acelerado que vendia, era uma agência que vendia o produto dele por R$2.000. Então ele fechava o contrato de R$2.000 mensais. O simples fato da gente entrar lá, melhorar, ajustar a oferta, ajustar o produto, envelopar melhor o produto, fez ele sair de fechar contratos de R$2.000 para fechar contratos de R$30.000. Ou seja, às vezes a pessoa ela acredita que vender mais caro, aumentar o valor agregado do produto, o preço do produto, é um bicho de 7 cabeças, mas não, às vezes é você fazer um ajustezinho no envelopamento do produto. É você fazer um ajustezinho na oferta. Exatamente. Perguntar as necessidades daquele cliente e atender essa necessidade, porque às vezes, se você inclui uma necessidade que ninguém resolve para ele da maneira que ele quer, ele vai pagar muito mais caro. E aí ele não vai brigar por preço em algo que ele já achava que era para ser barato. Agora ele vai ver uma necessidade ser amplamente atendida
e ele vai estar disposto a pagar mais caro. Mesmo sem a apresentação comercial, que é outro ponto, né? Não adianta ter uma boa oferta se você não apresentar bem. Então, as duas coisas bem trabalhadas são muito matadoras, porque você tem uma oferta boa que o seu cliente supra as necessidades dele, ele vê o valor, e você também tem uma apresentação que passa esse valor para esse cliente, demonstra que tudo a oferta que você tem pode fazer por ele, caso ele compre. Então, os dois, quando a gente monta uma boa oferta, uma boa apresentação comercial, tem negócio aí que meio que duplica de tamanho quase que imediato. Boa. Tá? Tu tem uma frase muito boa que eu gosto, Vini, e eu quero que você fale sobre ela, porque a construção de narrativa que você traz para essa frase é muito boa, que é o que é barato para você e caro para o seu cliente. Exatamente. Fala sobre isso, porque isso é um puto insight. Legal. Que quem entender isso, cara, vai virar muita chave e vai melhorar muito a oferta e melhorar muito o produto. Massa, quando você vai criar um produto, né? O livro Oceano Azul fala muito sobre isso, tá? E esse conceito a gente aplica na nossa metodologia. Claro que a gente pega conceitos que já existem de empresas milenares e adapta para alguma coisa muito prática que a gente consegue aplicar. Então esse conceito é uma matriz em que você tem de um lado algo que o cliente vai ver muito valor, mas vai dar muito trabalho para você, e aí você coloca de maneira moderada. Vai ter coisa que seu cliente não vai ver valor nenhum e vai te dar muito trabalho, e muita gente tem isso que entrega e o cliente não está nem aí, ou seja, está tendo trabalho à toa. E vai ter coisa que não vai ter nem valor e nem muito trabalho, que aí também você pensa de tirar, porque às vezes não precisa. Só que há coisas que o cliente vê muito valor e há pouco custo e trabalho. E as pessoas não enxergam isso, elas pensam, cara, o que eu der de muito valor tem que ser muito custoso e muito trabalhoso. Pô. Muitas vezes não. Vou dar um exemplo aqui do nosso produto que fica mais fácil. Por exemplo, a gente tem um treinamento para time comercial. A gente já pega o nosso gerente, que a gente já paga caro para ele, e ele é a pessoa que treina o time comercial dos nossos acelerados. Fora isso, a gente gravou um EAD de formação de closer, de SDR, de social seller. Esse EAD, que se o nosso cliente quisesse fazer, preparar ele, ia ficar muito tempo preparando isso. Só que a gente fez uma só vez e a gente disponibiliza centenas, talvez milhares de logins agora, porque a gente tem bastante acelerado e bastante equipe. Então, para a gente, um login a mais, depois que a gente teve custo, não é tão custoso. Agora, ele criar um EAD, para ele é mais difícil. Outro exemplo, né? Por exemplo, a gente tem um CRM que a gente implementa para o cliente. Cara, se ele for pagar isso para um programador, talvez seja 20, 25 mil. A implementação técnica. Só que a gente tem um programador full-time nosso que já sabe fazer isso, porque ele faz o tempo todo. Então ele faz rápido. Então o custo de hora nosso para o cliente é R$400. Então 20 mil a gente não cobra, a gente dá para ele de bônus. Para mim custou 400, mas para ele, se ele quiser pagar por fora, é 20, 25 mil, e talvez nem fique bom, né? Então o que pode custar barato para você e o teu cliente ver muito valor? Isso é um jogo, às vezes, de brainstorm, de fazer mesmo o quebra-cabeça, para aí sim você cheguei numa equação muito boa. E produto, ô Yuri, porque o nosso produto, o pessoal que vê nossas calls aí, o cliente no final fala, pô, perfeito, é tudo que eu precisava, que não sei o quê. Porque a gente vai otimizando isso o tempo todo. Então, o teu produto você vai otimizando, tirando coisa que talvez não tenha muito interesse ou não dando tanta relevância, e você vai aumentando aquilo que o cliente vê de muito valor. Boa. Interessante. Esse é o ponto, né? E um bom produto se torna mais fácil para o comercial vender, e um produto ruim vai precisar de mais esforço para o comercial vender. Né? Muitas vezes o problema nem está no comercial, muitas vezes o problema está no teu produto. Né? Porque muitas vezes também o comercial vende e depois tem reembolso, porque o produto é ruim e assim vai. Então, um ajuste no produto é o primeiro pilar para que você consiga construir uma boa oferta. Como o Vinícius falou, quando a gente recebe um cliente no nosso programa, a primeira coisa que a gente faz é olhar o produto dele, é ajustar o produto. É a primeira coisa que a gente faz, porque a gente entende que não vai rolar a venda
se não tiver um bom produto ou se tiver um produto ruim na percepção do cliente. Porque no final dos contos o que vale é o teu cliente. O que vale é a percepção que ele tem. O que importa é ele, não você, tá? E aí, baseado nisso, a gente vai para um segundo pilar. Você precisa de boas pessoas para vender esse bom produto que você tem. Só que boas pessoas exige uma boa contratação. E é aí que muita gente se enrola. Por quê? Contrata errado. E aí, por contratar errado, não dá certo. Ou seja, perde tempo e perde dinheiro. Eu tenho falado, Vini, muito que custa caro demais você contratar errado. Muito. Porque tem um custo financeiro e tem um custo de tempo. Porque quando você contrata uma pessoa, uma boa empresa, uma empresa séria, vai fazer o onboarding, vai explicar o produto para a pessoa, vai ambientar a pessoa, vai treinar a pessoa, vai desenvolver a pessoa, vai ensinar para ela sobre o produto da empresa. Quanto de tempo as pessoas gastam nisso? Muito. Exatamente. E aí, depois que elas têm esse trabalho todo, elas descobrem que aquela pessoa não era a pessoa que ela deveria ter contratado. Exatamente. Perdeu o tempo e perdeu o dinheiro. Para mim, o tempo é mais grave do que o dinheiro. Porque dinheiro não compra tempo, mas tempo faz dinheiro. Ou seja, tu compra errado, tu perde muito dinheiro e contrata errado. E como que é a maioria das contratações, Vini? Pô, tô vendo o Gustavo ali. Pô, o Gustavo é boa de comunicação, cara. É um cara de gente boa, comunica bem. Pô, vem trabalhar comigo. Tu vai ser um bom vendedor. Não tem um processo. Não tem um recrutamento. Não tem um teste de recrutamento. Não tem uma análise de perfil para ver se a pessoa se adapta àquela função. Não tem nada. Exatamente. É assim que a maioria das pessoas contratam. E o que eu mais vejo é pessoas perdendo time comercial porque contratou errado. Muitas vezes o problema não é da pessoa. O problema é seu que contratou do jeito errado. Exatamente, Yuri. Tem que ter um bom processo de seleção a primeiro momento. Você tem que o tempo todo treinar pessoas continuamente, formar pessoas e selecionar boas pessoas. Boa. Isso todo mundo já deve saber. Mas como você faz isso de maneira processual e na prática? Se você é empresário e quiser ver o nosso funil de RH, a gente já fez muito conteúdo sobre isso, mas de maneira bem direta. Quando a gente vai contratar uma pessoa, em vez de fazer só a entrevista, a gente tem um processo com mais ou menos 4 etapas para ela ser contratada. E tem uma inteligência aí brutal que mudou meu jogo, talvez mude de quem está ouvindo hoje. Porque antes da pessoa aplicar para uma vaga, ela vê um vídeo de meia hora sobre a vaga, sobre a empresa, sobre o mercado. Boa. E eu já falo como é que é a cultura, o que eu espero. Porque se ela não está alinhada, talvez ela nem aplique. É o primeiro filtro que eu tenho, ou seja, eu quero filtrar pessoas o tempo todo. E aí ela aplica para a vaga porque gostou do vídeo e falou, é essa empresa que eu quero trabalhar. Ou até vai tentar a sorte, vai que contrata, não estou muito alinhado, mas tudo bem. E aí ela passa pela primeira entrevista com o RH. A primeira entrevista com o RH vai avaliar se ela deve continuar no processo seletivo. É a segunda barreira. E aí a gente faz teste DISC, que é um teste de comportamento para a gente entender se aquela pessoa tem fit com a vaga que a gente pretende. E depois de ela passar pelo teste de comportamento e ela for autorizada na primeira entrevista, ela não é contratada, Yuri. Ela vai para um pré-treinamento. O que é um pré-treinamento? É um treinamento de EAD também, 5 vídeos extensos, profundos, 80% do treinamento de maneira resumida está lá. E aí ela tem que treinar antes de ser contratada. E aí, digamos que 30 pessoas entram nesse treinamento nosso e 20 pessoas desistem ou não fazem o treinamento e 10 completam. Essas 10 que completam, elas já estão treinadas, estão querendo trabalhar para a gente e elas estão já selecionadas, filtradas. Por quê? Quem topa fazer um pré-treinamento gratuito e quem não topa já fala muito sobre a pessoa. Muito sobre a pessoa. E aí ela faz um dever de casa para a gente entender se ela realmente viu. E aí sim, ela está qualificada para a última entrevista, que é com o gestor da área. A pessoa que vai liderar ela é a pessoa que vai escolher a pessoa certa. Mas vai escolher alguém já com vontade de começar e vontade de trabalhar e já treinada. Ou seja, tem pessoa que entra na nossa empresa, primeira semana, Yuri, 70 mil de resultado. Por quê? Ela já veio na gana e ela já veio sabendo quais são as técnicas que tem que ser feitas. E claro, o resto é lapidação, continua treinando, mas a contratação é essencial.
Cara, sensacional. Então, quando você contrata certo, você não perde tempo. Quando você contrata errado, você perde tempo. Lá na Full Sales, aqui na Full Sales, né? Qualquer pessoa que queira trabalhar, ela vai passar por um processo seletivo. Eu recebo, Vini, mensagem todo dia de closer querendo trabalhar com a gente. Todo dia mesmo. E eu sempre falo, RH, RH. Já tem um link salvo lá, Ctrl+C, Ctrl+V, preenche a aplicação. Por quê? Porque quando eu faço um processo seletivo, eu minimizo as chances de erros. É claro que, às vezes a gente erra. Às vezes uma pessoa ela é muito boa se vendendo e ela consegue enganar. Mas as etapas que o Vini contou aqui são etapas que a gente cria que vai fazer com que a gente consiga filtrar e tirar os possíveis erros, minimizar os erros. Então, por isso que é importante você construir esse processo. Se você não constrói, delega para quem faz, né? Se quiser, na Full Sales, a gente faz todo o processo de recrutamento e seleção. Nós temos um produto aqui que é contratar o comercial por você e você não precisar ter esse trabalho. Mas, ainda assim, você pode fazer por aí, entendendo que existe um processo. Como o Vini falou, tem uma aula aqui do podcast, eu não sei qual é o número, mas é só você voltar a digitar RH que você vai achar um podcast só disso. A gente abriu o processo, mostrou como é. Então tem aí para trás, tem mais de 50 episódios de Comercial Faixa Preta e tem um episódio só disso. A gente não vai conseguir aprofundar ainda mais aqui nisso, porque a gente tem que passar os 6 pilares, mas tem um episódio só falando disso, tá? Terceiro pilar, Vini. Terceiro pilar é funil de marketing e funis comerciais. Boa. O funil, ele é o que representa a geração de demanda. Hoje uma empresa, para ela ser sustentável, ela tem que ter mais ou menos metade de geração de demanda vindo de comercial, mais ou menos, ou 40%, e 60% de marketing. Então a gente tem as categorias de funis de marketing. O que são os funis de marketing, Yuri? É um funil de aquisição que a pessoa baixa um e-book para entender algo sobre o mercado, e aí você com contato dela, você entra em contato com ela, um funil de aplicação para ela aplicar para uma demonstração do seu produto, ou uma levantada de mão, ou depois de ver um webinário da sua empresa, ela registrar um cadastro, ou seja, são portas de entrada que o marketing gera, seja orgânico, seja pago. Hoje a gente tem tanto tráfego orgânico quanto pago, seja de YouTube, seja de Google, e aí essas pessoas entram interessadas no nosso produto, ou na dor que a gente resolve, ou precisando de direcionamento, clareza ou diagnóstico. Que às vezes a gente também atende clientes potenciais oferecendo para eles diagnósticos gratuitos. E aí esses são os funis de marketing. E aí tem os funis comerciais, que a gente chama. São estratégias de geração de oportunidades de vendas através de estratégias comerciais. Vou dar um exemplo, né? Prospecção fria. A gente começou muita empresa com prospecção fria e hoje a nossa prospecção ainda representa boa parte do faturamento. Prospecção fria é um meio comercial. Outro meio, funil de indicação. Todo o nosso closer, agora na reunião de vendas, ele é treinado a pegar a indicação ao final. Aliás, no começo, sabe o que ele fala agora? Ele fala assim, olha, cliente, eu quero que seja tão proveitoso esse papo aqui com você, que ao final eu cumpra tão bem esse propósito, que eu gere tanto valor para você, que eu quero ao final que você indique pessoas, amigos, semelhantes como você, para que eu possa ajudar elas da mesma maneira que eu posso te ajudar. Tá combinado? Ou seja, eu já estou semeando a indicação, que é um funil comercial. E aí tem também a recuperação de lista antiga, ou seja, pegar o telefone e entrar em contato com clientes que já passaram pela base. A gente chama de Sales Farm isso. E tem também o social selling. O que é o social selling? Pessoas que interagem na nossa rede social, a gente começa uma conversa com elas, entende elas, pesquisa sobre a dor, pesquisa sobre a situação delas e eventualmente propõe uma segunda conversa que vai tentar resolver o quê? A dor que ela apresentou, para dar para ela o quê? Direcionamento, clareza, informação e diagnóstico. E aí ela topando para ir para essa call, ao final, a gente muitas vezes apresenta uma proposta para ela, mas é uma pessoa que veio de uma mensagem do Instagram, ou de uma curtida, ou de um comentário. Isso é um funil comercial, porque a gente entra em contato de maneira proativa com esse cliente que, embora não seja uma prospecção fria, porque já te conhece, já interagiu com a sua marca, é uma estratégia comercial ativa de você ir atrás desse lead, desse cliente. Boa.
Funil, basicamente, para que serve um funil comercial? Para que serve um funil de vendas? Um funil de vendas serve para trazer demanda para o seu comercial. Porque muitas vezes o problema não está na conversão e é importante você fazer essa análise. Muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, a venda tá uma merda, a venda tá uma merda, o time de vendas está ruim. Calma aí, baseado em que você está falando? Não está tendo venda, calma. Vamos analisar os números. Qual é a taxa de conversão do time? Pô, tá 40%. Opa, então o problema definitivamente não é no comercial. Mas quantos leads estão chegando? Quantos clientes estão chegando? Qual é a demanda que está chegando? Cara, tá ruim. Ou seja, o problema não está no comercial, o problema está na demanda. Ou seja, no funil que não está bem implementado. Então, por isso que é importante você ter um funil para que você tenha um canal de atração para o seu cliente. Então, por exemplo, o podcast comercial Faixa Preta é um funil. Isso aqui é um funil. A gente está atraindo uma demanda e o cliente que quiser, depois ele vai para um bate-papo com a gente para a gente ver se consegue ajudá-lo. Então, isso aqui é uma fonte de atração de cliente, é um canal. Isso aqui é um canal de vendas, querendo ou não. Então, é importante você ter múltiplos funis no seu negócio para que você atraia lead para o seu comercial. Porque se você não tiver, você não vai atrair lead comercial e aí o comercial não vai fechar vendas. A não ser que você tenha um comercial que tenha prospecção outbound, que tenha os funis comerciais ali, 100% comerciais rodando, né? Mas é necessário que você tenha um funil, tá? E aí, baseado nisso, a gente vai para o quarto pilar, que é a gestão de processos e estratégias comerciais. E aí eu quero contar sobre uma coisa ontem que aconteceu. Vai, fala. Ontem no Intensivão Close Call, não sei se tu viu, mas acho que tu viu, tinha uma pessoa lá desesperadamente precisando contratar closer. Ele mandou, acho que umas 10 mensagens, sem parar. Eu falei, caramba, tá desesperado para contratar. E tá tudo bem se contratar, que bom, vai gerar emprego para quem tava ali. Só que eu fiquei pensando assim, será que esse cara tem processo comercial na empresa dele? Porque se ele não tiver processo comercial na empresa dele, o closer tá enrolado. Ele vai entrar numa operação que tá toda furada. Ele vai entrar numa operação que não funciona. Ele vai entrar numa operação que não dá certo. Então, é necessário que você tenha processos comerciais para que o seu time saiba exatamente o que executar. Muitas vezes eu vejo pessoas perdendo o time comercial, e botando a culpa no time comercial muitas vezes. Mas muitas vezes não é culpa do time comercial. É porque não tinha um processo. É porque a pessoa não sabe o que fazia. É a pessoa não sabe o que seguir. Não tinha um script de vendas. Não tinha uma estratégia para executar. Não tinha nada. Tinha o quê? Fulano, vou te contratar. Toma aí essa lista de contato. Entra em contato com todo mundo e gera a venda. Tá, mas calma aí. Tá em contato para quê? Para gerar agendamento, para vender. Eu vou vender o quê? Qual que é o script, né? Qual que é o script? Qual é o processo? Tá, e depois que eu vender, para onde vai? Qual é o link de pagamento? Até onde eu posso chegar? Então ficam várias perguntas que não são respondidas. O time comercial numa confusão, porque não tem clareza de processo, script. Então na Full Sales, por exemplo, a gente tem processo de tudo. Processo de agendamento, processo de follow-up, processo de conversão, processo de indicação, processo de farm, processo de pregão, que está sendo implementado agora, processo do que fazer pós-venda, processo de onde ele vai pegar o link, onde ele vai fazer link se ele precisar. Ou seja, o nosso time comercial tem clareza de tudo que ele tem que fazer. Processo de objeção, processo de vendas, processo de apresentação. Tem processo de tudo lá na Full Sales. Por quê? Porque a gente já entendeu. Se a gente quer um comercial que performa e a gente quer liberdade para viver a vida, sim, cada um tem que saber o que fazer. A peça tem que estar clara, o jogo tem que estar claro para todo mundo, né, Vini? Exatamente. Senão você está dependendo, Yuri, se não tiver o processo, dependendo de jogar o vendedor na parede e ver se ele gruda. Eu já vi uma lá atrás, o pessoal falava, cara, eu nem sabia que era processo. Antigamente, as pessoas não entendiam que precisa de um processo de vendas. Colocava o vendedor e o vendedor era bom, ele que se vire, né? E aí, como é que as pessoas fazem? Contrata um monte de vendedor, joga na parede e fala, quem grudar, grudou. Só que antigamente, Yuri, era muito mais fácil fazer isso. Eu lembro um livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão,
que ele fala o seguinte, cara, eu vi uma tira no jornal que falava, tem um emprego 100% comissionado, sem salário. Quando ele chega lá, a fila dava volta no quarteirão. Hoje em dia, se você posta isso, ó, tô dando só comissão sem salário, você não consegue contratar ninguém. Não aparece ninguém. Porque as pessoas hoje, elas buscam outras coisas. Então hoje está mais difícil contratar do que antes. Então essa de pegar um monte de gente e jogar na parede para ver se cola, hoje em dia não cola mais, né? Você não tem esse número de pessoas, as pessoas saem, as pessoas me motivam muito mais rápido. Antigamente as pessoas não entravam num jogo de comissionamento, tinha gente que ficava 3 meses sem ganhar salário e tava tudo bem, tava lá ralando. Hoje em dia, o espírito atual das pessoas não é esse, mudou, cara. E eu queria que não tivesse mudado, irmão. Lá em 2014 e 2015, quando eu contratava a gente, ô Yuri, meu Deus do céu, era muito mais fácil. Hoje em dia tá mais complexo. Hoje em dia, você tem que, as pessoas, elas, para atuarem, elas têm um mínimo, e esse mínimo às vezes é muito segurança. Mas antigamente não. Antigamente era outra maneira de pensar. Então, se você quer um processo que gere assertividade, em vez de pegar, sei lá, 200 pessoas para ver se 15 ficam, jogar na parede para ver se o pessoal tenta vender, não, você tenta maximizar as pessoas que entram, claro, se não der certo você tira, mas tem um processo de treinamento para essa pessoa. E a gestão de processos e a gestão comercial em si é olhar para a métrica, e a métrica que não está funcionando é a métrica que você tem que trabalhar. Por exemplo, se eu estou com um no-show de 85%, eu não preciso mais ir atrás de fazer estratégias para reduzir esse no-show, porque ele já está muito alto. Só que meu no-show tá ok. Não, no-show de 85%. Não, no-show não, o comparecimento. Comparecimento, tem alguma coisa muito errada. Tu tem que desesperar. Cara, tem que mano, não tem como, só se a pessoa não mandar o link, né? Não sei como é que é possível. Mas, por exemplo, se a gente tem um comparecimento de 85%, Yuri, e uma conversão de 10%, eu vou ter que olhar para a conversão, cara. E se eu tenho uma conversão de, às vezes, 40, mais um ticket médio 4 vezes menor do que eu preciso, o que eu tenho que trabalhar no meu time de vendas? O script, o controle de mesa, a venda do produto mais caro, que às vezes o time de vendas, eu peguei lá uma pessoa de uma equipe de uma acelerada e falou, pô, eu estou muito bem, estou com 85% de conversão. Eu fui analisar a call dela, porque a gente analisa a call do pessoal ao vivo para treinar todo mundo. E aí, parabéns, vamos ver sua call? E aí na call tinha um produto de 17 mil e o produto de 2 mil. E aí ela esqueceu o 17 mil, falou, tem 17 mil, mas eu quero te apresentar esse aqui, de 2 mil. Eu pensei, pô, agora já viu que tá errado, né? Ela só tá vendendo, eu perguntei, quantas dessas vendas que você fez? Você fez 8 vendas de 10? Quantas vendas foram em 17 mil? Aí ela falou, pô, nenhuma. Ou seja, uma venda de 17 mil, ela é até mais de 8 vezes melhor do que uma venda de 2 mil. E ela tá achando que a conversão tá arrasando, mas ela dá um produto barato porque é fácil de vender. Enquanto, né, um closer de alto nível, muitas vezes ele fecha mais do produto mais caro, que é um produto mais completo, mais interessante para o cliente e para a empresa, às vezes é um compromisso maior, mas esse compromisso, ele é o closer fazendo essa credibilidade, essa confiança com o cliente, e aí sim a empresa fatura mais, porque colocar um cliente na frente da sua loja, ou na frente da tua reunião, ou na sua empresa, é caro para marketing, para estrutura, para um monte de coisa. E você tem que conseguir pagar esse custo. Se você vender só o mais barato, você não consegue nem viabilizar. Então a gente vai olhar o que está certo, qual funil está gerando mais, qual foi o resultado desse mês de farming, que é a revenda para base, qual foi o resultado de indicação, qual foi o resultado de social selling, para a gente medir e atuar naquilo que precisa, naquele momento, ser atuado. Porque se a gente está investindo energia num canto que não vai dar atração para a gente, e a energia é limitada, a gente está desperdiçando a nossa oportunidade de maximizar a receita da nossa empresa. Então a gente, por exemplo, tem hoje um dashboard, Yuri, que a gente consegue ver tudo. Demorou para fazer, teve muitas horas, fazer dashboard, quem já fez não é fácil, mas hoje a gente tem uma visão com esse dashboard melhor do que a gente tinha antigamente para atuar da maneira certa. Se vamos contratar
mais se precisa de treinamento, se precisa de ajuste, se tem alguma coisa no funil que pode ser melhorado, ou se é coisa no comercial, e dessa maneira a gente consegue ir melhorando sempre a nossa métrica. Legal, interessantíssimo. Então, implemente processos claros para que o seu time possa aumentar a conversão de vendas. E aí a gente fala do quarto pilar e agora nós vamos para o quinto pilar. O quinto pilar é um bom time de vendas, um time de venda de alta performance, de fechamento de alto impacto. O que é o fechamento de alto impacto? É aquele fechamento de uma reunião, que em uma reunião ou no máximo duas, ele fecha negócio de alto valor. Por quê? Fechamento de alto impacto. Simples. Menor ciclo de vendas, caixa mais rápido para você e conversão maior. A galera acredita, né? Ontem o Vini falou, a galera acredita, Vini, que quando você deixa o cliente pensar, isso aumenta a chance de você fechar o cliente. Pelo contrário, quando você deixa o cliente pensar demais, isso minimiza e diminui as chances de você fechar um cliente, porque as pessoas compram de forma intuitiva e muitas vezes impulsiva, de forma emocional. Então, você ter um processo de vendas de alto impacto faz com que você entre na reunião e você feche o negócio. E depois não tem que ficar fazendo milhares de follow-ups que o cliente nunca mais te responde, ou então ele te manda um áudio de 5 minutos te contando todas as histórias do mundo pelo qual ele não vai comprar, que somente ele acredita. Né? Só ele acredita naquela história e ninguém mais. Então você precisa ter um time de vendas e esse time de vendas precisa ter 5 coisas dentro dele, no departamento de vendas, né, Vini? Primeiro, é uma apresentação empresarial. Desculpa, uma apresentação empresarial de alto impacto, né, Vini? Isso aí, vamos lá. Eu queria voltar nesse ponto, Yuri, que a gente chama muito de venda de alta performance. Performance. E aí, mas tá tudo bem. A alta performance, ela... É porque eu lembro de um podcast que eu fiz lá atrás com um cara, né, que a gente falava muito da venda de alto impacto, mas ele falou, Vinícius, eu prefiro dizer de venda de alta performance. Porque você está lá, e aí eu adotei para mim, né? E porque você está lá com um cliente e você está trabalhando uma alta performance para ter, ao final, um fechamento que é bom para o cliente e bom para você. Uhum. E o que a gente vê para uma empresa crescer rápido? Ela conseguir investir em marketing e conseguir ter o ROI desse investimento. Quanto mais rápido ela consegue colocar um investimento, esse investimento voltar, mais rápido ela consegue crescer. Então, quando a pessoa entra no pipeline de pré-vendas, às vezes ele demora 10 dias, 15 dias para agendar uma reunião. Às vezes agenda no mesmo dia, a gente busca agendar no mesmo dia. E aí do agendamento, quanto menor for, né, você apresentar para o cliente e ele tomar a decisão, melhor para a sua empresa e, consequentemente, para ele também. Tá? Porque uma empresa que vende bem, em geral, consegue oferecer soluções melhores. Isso é, por exemplo, se a Apple vende pouco, talvez ela consiga dar um bom telefone. Não, ela vende muito porque tem um bom telefone e também tem um bom telefone porque vende muito. E o que a gente pretende ao final de uma apresentação de vendas? Oferecer para o cliente uma oportunidade de compra. E essa oportunidade de compra a gente mensura a conversão dessa oportunidade oferecida em call. E tem cliente que fica 2 horas com closer, 3 horas, 1h30. E é uma venda super pensada. Só que não é uma venda que a pessoa sai da call e depois elas têm cheio de objeção e o ser humano ele prefere não tomar a decisão. A decisão do ser humano, ela sempre é emocional e irracional. A gente até justifica bem, claro que tem que ter a razão, a pessoa precisa da necessidade, precisa querer resolver o problema, mas quando que ela, por exemplo, sai da call, mesmo que você tenha feito uma excelente apresentação, seja tudo que ela precise, tem 1 milhão de cases de sucesso, ela claramente vai economizar dinheiro de cara, ela vai aumentar faturamento, ela vai resolver a vida, que era a maior prioridade dela, ela vai ter uma melhora significativa com o seu produto, mas quando ela sai da call, ela está agora ainda tomando decisão pela emoção, mas a emoção agora que impera é a emoção do medo. O medo da insegurança, de eu dar um passo e não saber o que vai acontecer. Das objeções que ela leva, mas se não der certo, mas caso eu precise de tal coisa. E ela, com essas inseguranças que ela não consegue responder sozinha,
ela não responde, não atende, pensa assim, o cara só quer me vender, talvez eu tenha que pesquisar um pouco mais, talvez não seja prioridade. E isso vai totalmente contra o que ela expressou na call, muitas vezes. Então, quando você você tem um closer com alto nível, né, que consegue entender o cliente melhor que ele, porque ele estuda bastante, consegue fornecer todas as informações de mercado, de produto, de processo para esse cliente está bem informado e ele pensou o suficiente. Ele só quer o quê daquele tempo de pensar que o pessoal chama? Ele quer fugir da responsabilidade de decidir. E a gente é programado para isso, cara, para a gente continuar, mesmo que numa situação ruim, a gente continuar naquela situação ruim. Uhum. E o closer de alta performance, ele trabalha para que ao final ele faça que o cliente decida seguir ou para um caminho ou para outro. E aí, se ele não seguir, tá tudo bem. Só que quando você tem numa semana 100 agendamentos e você fala, cara, agora eu tenho 100 pessoas que eu vou estar no follow-up vai estar no pipeline eu fazendo follow-up, você investiu para ter essas pessoas e o dinheiro não retornou. O que acontece? Você não consegue reinvestir. Então, para o empresário, a melhor coisa é ter um processo comercial de ciclo baixo. E mesmo que, Yuri, você tivesse uma menor conversão, mas pelo contrário, eu lembro lá atrás na minha empresa, um closer, que ele insistiu nessa venda conversada. Um cara que apresentava muito bem e falava assim, não, Vinícius, agora eu vou deixar o cliente pensar quanto tempo ele quiser, eu vou ficar no WhatsApp. E o cara trabalhava demais, Yuri. O cliente pedia informação 23 horas da noite, o cara respondia, 8 da manhã ele respondia, o cliente falava que ia pagar e depois não pagava, sumia, ele frustrava, ele falava assim, cara, tem 8 clientes para pagar, vai fechar 8 até o final do mês, não fechava ninguém. E aí eu vi a conversão dele, foi analisar 10%. Falei, cara, tua conversão está muito menor do que antigamente. Você sabe como é que é feito aqui. A gente trabalha com a venda de alta performance. E a nossa entrega era surreal, cara. O nosso atendimento para o cliente era surreal, por isso que o cliente recomprava. Não é porque você fez uma venda de alta performance que você não fez uma venda íntegra que seja boa para o cliente. E aí, eu falei assim, não vou falar o nome dele, mas o Ciclano, aqui a gente trabalha com venda de alta performance. Se você quiser trabalhar dessa outra forma, aqui talvez não seja o seu lugar. Uhum. E aí ele falou assim, tá bom, eu vou aplicar essa venda que ele já sabia fazer, ele só desistiu de fazer mais, por algum motivo, né? E aí ele voltou a fazer. E aí passou de 10% para 40% de conversão. Cancelamento na nossa empresa era 0, porque tinha todo esse processo de reunião de boas-vindas, tinha todo esse atendimento com o cliente. Então, mesmo numa venda que muita gente acha que é de alto impacto, ela só é um ciclo comercial menor. E ela ajuda o cliente a tomar decisão. 60% não decidiu, tá tudo bem, mas 40% decidiu por sim. E isso que importa. Só que você precisa daquela decisão naquele momento e, por acaso, também aumenta a conversão. Mesmo que abaixasse a conversão, poderia valer a pena, perfeito, mas ainda assim aumenta a conversão. Perfeito. Esse é o pilar de uma venda de vendas, né? O pilar de vendas, né? E aí, dentro do pilar de vendas, existem algumas coisinhas. Primeira coisa é uma apresentação comercial para que o seu time de vendas possa fechar vendas. E essa apresentação comercial ela tem que ser dividida em 3 partes, né? Autoridade, produto e método. Tem uma aula sobre a apresentação comercial aí para trás. Script comercial para que a pessoa saiba exatamente o que vai seguir. Treinamento constante e ajustado, ou seja, constantemente, inicial e constante e ajustado. Então tem que ser constante esse treinamento. O outro pilar é produtos e ofertas e condições de pagamento para as pessoas saber. O teu time comercial tem que saber até onde ele vai, até onde não pode ir, quais são os links de pagamento, por onde ele passa, qual a opção que ele tem de pagamento, se é débito, é por qual, se é crédito, é diferente, quais condições, posso tirar os juros, não posso tirar. Então tem que saber claramente o que fazer. E a seleção de perfil de closer, né, ou vendedor correta, que é o que a gente falou lá no funil de RH. Então, esses pilares compõem um bom time de vendas. Eu te pergunto, em qual desses pilares você está falhando hoje? Script, apresentações comerciais, treinamento desse time, seleção correta dessas pessoas ou condições de pagamentos e possibilidades de ofertas ali? Qual desses pilares está faltando? E aí,
Baseado nisso, a gente vai para o pilar 6, que é o pilar agendamento, que é o pilar de pré-vendas, ou seja, o pré-vendedor. E aqui, só para ficar claro, por que que a gente separa pré-vendas e vendas? Porque a gente entende que quando nós fazemos essa separação, a dinâmica fica mais fluida e eu consigo fazer com que cada pessoa foque em fazer uma única coisa. O time de pré-vendas foca em agendar e qualificar o lead e fazer o lead comparecer. O time de vendas foca em aumentar, fechar vendas, pegar indicações e aumentar o ticket médio. Eu coloco cada um com um foco, ao invés de colocar um vendedor que vai prospectar, que vai fechar. Isso tende a ser pior, porque quem faz muita coisa não faz nada direito. Agora, quando você bota cada pessoa no seu quadrado com um único foco, o resultado tende a aumentar. Então a gente faz isso por entender que é a melhor dinâmica de vendas para que você consiga gerar vendas de alto valor e principalmente vendas que são mais high ticket, que são mais caros, bons contratos comerciais, boas consultas, bons contratos médicos, bons contratos de arquitetura, bons contratos de advocatícios, né? Advocatícios, assim vai. Então a gente entende que é melhor. E o departamento de pré-vendas tem alguns pilares, mas eu quero falar algo sobre pré-vendas, Vini. Fala aí, doutor. Nós temos uma brincadeira aqui na Full Sales que eu sou team vendas e o Vini é team pré-vendas, né? Mas, cara, eu vou falar uma coisa que eu sempre falei aqui e nesse podcast eu vou reafirmar o que eu falo. Tá. No meu ponto de vista, o pré-vendas é mais importante que o time de vendas nessa dinâmica comercial que a gente usa. Por que que eu tô falando isso? Porque o pré-vendas ele é o primeiro contato do nosso cliente com a gente, né? Então, e ainda mais, nós temos um agravante por nós sermos uma empresa comercial. Então, a pessoa ela já está avaliando o nosso processo desde quando ela preenche o formulário. Ela já está fazendo uma análise. Então, o teu departamento de pré-vendas é o primeiro contato que o teu cliente vai ter com a sua empresa. E ele é responsável por agendar a pessoa. Mas não só por agendar, mas fazer um bom processo de vendas também para o lead. Para que o lead chegue mais quente. Então, se o pré-vendas atendeu rápido, atendeu no processo, fez um bom processo de vendas, de gerar vontade no lead e fez o lead comparecer, o trabalho fica muito mais fácil para o time de vendas. Exatamente. Porque o trabalho foi bem feito. E também, se não tiver agendamento, não tem atendimento. Se não tem atendimento, não tem vendas. Então, Vini, eu arrisco dizer que uma das maiores deficiências dos nossos clientes que estão querendo chegar no ponto de escala é não ter um bom pré-vendas, cara. Quando tem um junto do outro, vendas e pré-vendas. E sabe por que não funciona, Yuri? Porque hoje o mercado está muito competitivo. E hoje velocidade de atendimento follow-up faz toda a diferença. Então, se teu vendedor, né, por dizer assim, que é a pessoa que recebe o lead, tenta vender pro lead e etc. Ele tá recebendo alguns leads, aí começa a negociar com esses leads, cara. Tem lead novo que o cara não atende, porque ele já está em negociação com outro, ele está focado como é que ele vai fechar a venda, e em vez de abordar novos leads, ele se enrola nesse meio do caminho. Ele até esquece do lead que ele estava negociando, porque ele tem que atender o novo. Então, quando você divide pré-vendas de vendas, você foca uma pessoa só em treinada a fechar contratos, e outra pessoa só treinada em responder rápido, fazer follow-up, gerar agendamento e comprometimento para uma reunião. São skills diferentes. Você não consegue fazer muito bem as duas coisas. A mesma coisa que você quer ser campeão de ping-pong e de judô, cara. Você tem que treinar os dois. Agora, um grande campeão de judô, ele só treina judô, ele não está treinando ping-pong. Então, são habilidades diferentes e você, no SDR, tem 8 horas para trabalhar esses contatos. E hoje em dia, como há essa competitividade, como eu te falei, Yuri, se você não responde rápido o cliente de maneira eficiente nos primeiros momentos do contato e uma outra empresa o faz, você vai perder para outra empresa, pela velocidade. A gente adora velocidade como ser humano. Então, se eu estou querendo resolver um problema e sou contactado rápido, muito provavelmente, se eu sou contactado na mesma hora que eu ligo, que eu viro um lead, né, que eu deixo meu contato,
e eu, às vezes, estava procurando outras soluções, pelo rápido atendimento, até esqueço que eu estou procurando outras coisas, entendeu? Então, o pré-vendas, ele é essencial para jogar, para ele tocar a bola pro atacante. É a mesma coisa, cara. Em vez de você sair correndo o campo inteiro, do meio campo para fazer o gol, não, você tem um cara pronto para jogar o passe pro gol, outro só para chutar para gol. É muito mais eficiente. Então não tem como competir carroça com carro, carroça com Ferrari. E tem muita gente que montou suas equipes de vendas e atua dessa maneira. A primeira coisa que a gente fala, cara, não precisa mudar da noite pro dia, mas uma hora você vai ter que, para ganhar máxima eficiência, você mudar isso. Então já vai pegando, cara, quem pode ser SDR, quem pode ser closer. A gente viu muito isso acontecendo numa cliente nossa, que pulou de 600 mil no mês para 2,2, que agora ela tem uma estrutura de pré-vendas e vendas muito bem definida. E aí ela consegue muito mais resultado, consegue pessoas que são muito mais especialistas em cada área. Cara, então é essencial que você construa um pré-vendas que seja eficaz e eficiente. Nós temos aqui um podcast de pré-vendas que a gente fala só disso. Mas, Vini, quais são os pilares aí de um pré-vendas de sucesso, no seu ponto de vista? O primeiro ponto é vender o agendamento, Yuri. Boa. Venda o agendamento, se você não vende o produto. E esse agendamento, como é que você vende? O cliente tem uma dor, o cliente tem um problema ou tem um desejo. Você vai vender a oportunidade dele de ter mais informação, diagnóstico, direcionamento ou clareza. E não importa o que você queira comprar. Seja um carro. Digamos que você é uma pessoa que atendeu um lead de um carro. O que você vai fazer ao telefone? Você não vai querer vender o carro, você vai mostrar a possibilidade do cliente lá na loja fazer um test drive, sentir o motor, ver informações de compra, ver possibilidades, ver clareza de quais modelos são mais ideais para ele. Legal. E aí lá, quando ele vai na concessionária, quando ele tá... eu fui ver carro esses dias aí para comprar, né? E eu fiquei abismado, meu irmão, nas lojas aqui do Rio de Janeiro, de alto luxo, cara. A galera tá vendendo tão bem que ninguém fez um processo comercial. Teve um cara que fez um processo perfeito. E é com ele que a gente vai comprar. E eu falando assim pra Roberta, olha, Roberta, eu não sei se isso influenciou, mas eu acho que mesmo inconsciente influenciou. Eu arrisco dizer que sim. Porque o cara veio, ele deu uma volta na loja, perguntou o que a gente precisava. Os outros vendedores, cara, acho que é falta de habilidade mesmo. Falaram só preguiça, porque estão vendendo muito, não sei porquê, tá? Não tinha, por exemplo, eu fui na BMW, não tinha o X6 mais, só ano que vem que vai receber. Só ano que vem? Então os caras devem estar vendendo porque o cliente vai comprar. Só que esse cara, né, os outros falaram, outros até atenderam bem, mas falaram de produto, esse cara perguntou a necessidade, há quanto tempo a gente estava pesquisando, qual que era o nosso carro, o que a gente deu um tour com a gente, fez a gente entrar no carro, sentou com a gente, e no final o cara já queria, me deixa um sinal aí na mesa, né? Já tava pedindo sinal para garantir, né, o contrato. E aí, cara, dessa forma existe em vários lugares, cara, existe muito ganho não ter um atendimento bem feito. Tem muita empresa que não tá com o atendimento que poderia ter e perde muita venda. Muita empresa, cara. É absurdo. Isso acontece demais. Tem um episódio somente que a gente fala disso e com certeza vai ajudar você aí a maximizar e melhorar o seu pré-vendas, para que você tenha mais agendamento e agendamentos mais eficazes e eficientes. Estou satisfeito, Vini. Satisfeito também, Yuri. Eu acho que quem quiser também, que for empresário, quiser conhecer o diagnóstico aqui comercial da Full Sales 360, a gente olha de maneira bem específica para o seu negócio. Um especialista vai te orientar quais desafios e gargalos você tem para vencer. E ao final, se algumas soluções nossas de recrutamento comercial, implementação, CRM, tecnologia ou estruturação comercial puderem te ajudar, a gente vai ter o maior prazer de te apresentar. E caso você queira fazer parte da Full Sales, seja bem-vindo. Se não, o prazer de te atender e te ajudar é o mesmo, tá bem? A gente fica contente aí com as suas indicações. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação para você receber mais podcast comercial faixa preta e também o podcast Full Sales com convidados que faturam aí 5, 10, 130, 50 milhões por ano, que você com certeza vai ganhar insights dessas pessoas também. E lembre-se sempre, muitas vezes você não precisa de mais marketing, você precisa de um comercial forte e estruturado para você ter mais previsibilidade, lucro e escala.
Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir aí e comentar. Volta aí, maratona no nosso podcast, porque tem mais de 50 episódios aí para que você possa melhorar, elevar a faixa do seu comercial. Toda terça-feira, às 8h30, tem episódio novo Comercial Faixa Preta. E toda quinta-feira, eu acho que é 20 ou 20h30 também, não tenho certeza, tem episódio da Vocês com empresários que faturam milhões aí na economia real e também no digital. Vai ser uma presença ter você lá. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui. Um beijo pra você, um abraço e até o próximo episódio Comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Valeu! Valeu. Gustavo, bota pra gravar aí que eu vou fazer. Rapidão. Bota em mim. Bota não, bota a câmera em mim. Isso, pode ser. Tá gravando? Baixa aí, baixa aí, baixa. Oh, baixa aí que eu faço um takezinho aqui. Só baixa. Pode? Tá gravando, tá no mesmo arquivo. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu passei aqui para dar um recado muito rápido para você, tá? Você que chegou aqui, você merece um diagnóstico comercial com o meu time para que a gente possa ajudar você a implementar esses 6 pilares comerciais no seu negócio. Gratuito, não paga nada. Eu vou reservar um executivo comercial do meu time, onde ele vai entrar com você e vai traçar com você um plano de ação de implementação. Não é mais uma callzinha de vendas que você vê por aí que não entrega nada para você e só te vende. Não, a gente vai entregar para você um plano de ação e você vai sair de lá com ideias do que você pode fazer no seu negócio. E se ao final fizer sentido para você alguma das nossas soluções, RH, CRM, contratação, gestão de eventos, aceleração, seja o que for, a gente vai te fazer um convite, tá? Então, desculpa estar interrompendo, mas clique no link que está aqui abaixo, na descrição, para agendar o seu diagnóstico comercial. Bom podcast para você. Para botar na metade.